Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Falei que era rapidinho, né? Bem vapt-vupt, como diria o professor Raimundo. Mas a nossa primeira parte é a seguinte, ó. Como planejar seus conteúdos para 2025? Então, essa é uma grande provocação nossa. Nós fazemos o Grave Direito, o Destravando a Advocacia presencialmente, e nós sentimos na prática um resultado muito legal com os alunos. Então, por isso, ao decidir do que nós faríamos a nossa Masterclass, nós falamos, vamos falar a respeito de planejamento e vamos ensinar a colocar nesse planejamento a inteligência artificial, porque com essa dobradinha, planejamento e inteligência artificial, para o pessoal produzir os conteúdos vai ficar muito mais fácil. Então vai ser muito legal. Vem comigo para a tela e vamos dar uma olhada aqui no seguinte, ó. O brasileiro, ele não tem cultura de planejar. Essa é uma verdade. Cá entre nós. Nós não temos esse hábito, não é do brasileiro, né? Às vezes o europeu, o alemão, aquele cara faz tudo planejadinho, tudo pensado. O brasileiro não. Ele vai fazer e aí no que der, deu. Isso é até legal porque nós nos tornamos bastante criativos e tal. Mas também o problema é que sem o planejamento a gente acaba não tendo tempo para fazer as coisas. Tá? E falando sobre tempo aqui, até preparei essa falinha aqui no nosso slide, dizendo o seguinte, com uma rotina cheia de compromissos, planejar a produção de conteúdo permite ao advogado manter uma presença constante e eficaz nas redes sociais, gerando o valor para o cliente em potencial sem comprometer o tempo dedicado à prática jurídica. E voltando para cá, a gente sabe que não é brincadeira, meu. O dia a dia de um advogado não é fácil. É muita coisa para fazer, estudar os casos, atender o cliente. E agora esse novo fenômeno que é participar das redes sociais e expor o conteúdo. Porque também um advogado que não expõe o seu conteúdo, ele não está na internet, ele não aparece, ele fica de fora. Então nós queremos estar dentro. E a forma, e o advogado ainda tem o código de ética da OAB, que nós não podemos ir lá e fazer aquela propaganda direta, aquela fundo de funil, está precisando de tal coisa, comigo aqui é mais barato, tal, não sei o quê. É diferente. Você vai conseguir expor sua advocacia através de conteúdo. Então, fica com isso na cabeça aqui, porque isso é bastante importante, tá, gente? Então, linhas gerais sobre planejamento. Um bom planejamento, né, um bom planejamento de conteúdo, começa com o entendimento do público-alvo, permitindo ao advogado criar mensagens e conteúdo que realmente ressoam com as necessidades e interesses de seus clientes ideais. Tá, gente? O lance do planejamento, ele nasce muito antes de simplesmente você decidir o que você vai falar em tal dia. Mas é para quem você vai falar. Você já parou para pensar na sua advocacia? Quem é o seu público-alvo? Para quem você trabalha? Quem vai consumir a sua advocacia? Quem é a pessoa? Quantos anos ela tem? São mais homens? São mais mulheres? São responsáveis financeiros por alguém? São pais? São mães? Que tipo de profissional que ele é? Então, essas perguntas são bastante importantes você pensar nelas para que o seu conteúdo vai depender disso. Porque senão daqui a pouco você está falando de um tema que não está conectando com ninguém, está passando direto, né? Então, fica com isso na cabeça, público-alvo. Como que você vai encontrar o seu público-alvo é a grande pergunta aí para que você comece o seu planejamento da forma correta. E aqui ainda a respeito disso, eu quero compartilhar com vocês então 5 dicas infalíveis, né, a respeito de planejamento. Vamos lá? Então, primeira delas, divisão de temas por semana. Estabeleça um tema principal para cada semana do mês, como direito do consumidor ou direito trabalhista, o que ajuda a manter a consistência e evita a sobrecarga de ideias. Então, esse é o primeiro tema, é a primeira dica aqui minha para você. Faça isso, porque senão até a pessoa vai ficar confusa, que uma hora você está falando de abacaxi, outra hora você está falando de cebola, vai virar uma confusão. Então, trazer esses temas e também acostuma a audiência a ter aqueles temas acontecendo naqueles determinados dias, né? Bom, continuando aqui, criação de pilares de conteúdo. Defina de 3 a 5 pilares essenciais para a advocacia, como dicas jurídicas, casos de sucesso, perguntas frequentes, dicas de carreira. Isso facilita o planejamento e garante uma comunicação variada. Ainda sobre as nossas dicas aqui, essa eu gosto demais. Use de blocos de tempo para a criação de conteúdo. Separe blocos fixos na semana para preparar conteúdos em série, como dedicar uma tarde para redigir posts e gravar vídeos para a semana toda, otimizando tempo e produtividade. Olha, um dos grandes sucessos desse planejamento nosso, lidando com advogados, são advogados que separaram e falaram, olha, segunda-feira, a minha primeira segunda-feira do mês,
o dia em que eu vou produzir todos os meus conteúdos. Eu vou pegar tudo que não é mudança, tudo que é fixo e vou gravar nesse dia. Ou então, fala, toda segunda-feira da semana, ou do mês, eu quis dizer antes, do mês e vou gravar. Ou vou pegar toda segunda-feira da semana e vou gravar os meus vídeos que falam a respeito de datas comemorativas, essa coisa do tipo. Então, quando você separa esse tempo para gravar esse tipo de conteúdo, para produzir esse tipo de conteúdo, ele acontece. E isso faz parte, então, do seu planejamento. Bom, pessoal, então vamos falar aqui agora a respeito da nossa quarta dica. Nossa quarta dica é a seguinte, ó, planejamento mensal com objetivos. Determine um objetivo para cada mês. E aqui vou falar um pouco do que são esses objetivos, como aumentar o número de seguidores em tanto por cento, em X%, ou promover uma área específica da sua advocacia, do seu escritório. E isso traz direcionamento e permite medir o sucesso ao longo do tempo, tá? Então, quando você estiver aqui nesse planejamento, você vai pensar, puxa, eu estou com pouco seguidor, eu gostaria de aumentar a minha quantidade de seguidores. Daí você vai fazer um tipo de conteúdo, um tipo de comportamento que vai trazer mais seguidores. Ainda da mesma forma, você fala, puxa, mas os meus produtos do meu escritório que falam a respeito de tal área de advocacia quase não estão tendo acesso. Estou tendo pouca gente. Então, eu vou começar a produzir mais conteúdo a respeito disso para poder acender um pouco mais essa área. Então, ter um objetivo faz com que o seu planejamento faça mais sentido. Senão, você vai estar fazendo por fazer, tá? Então, guarda isso aqui. Isso é bastante importante. É um planejamento mensal com objetivos. A próxima dica, use o calendário e as datas comemorativas a seu favor. Identifique os dias relevantes para a sua área jurídica, como o Dia da Justiça, o Dia do Advogado, e planeje conteúdos que conectem esses temas ao seu público. E isso ajuda a criar postagens oportunas e aumenta o engajamento com temas de interesse. Tá, gente? Então, essa é bacana, porque você vai pegar o calendário e vai dar uma olhada. Dia da Criança, e aí vai, sabe? Finados, não importa Dia da Independência, qualquer data comemorativa é uma data que serve para que, nem que seja para você colocar Feliz Dia da Independência, Feliz Natal, tal. Isso já é importante você estar ali, porque a internet inteira está falando a respeito daquela data comemorativa, você tem que estar nessa também. Então, serve para isso. E serve porque todo dia é dia de alguma coisa, dia do radialista, dia do corredor, dia do ciclista, aí vai. Isso também são questões para você fazer conteúdo. Época de eleição, época de férias, Black Friday, então tudo isso traz deixas, a eleição nos Estados Unidos, alguma catástrofe natural, algo que aconteça, uma guerra, todo esse tipo de notícia gera conteúdo. Então, esse calendário, esses assuntos que estão acontecendo são bastante legais e vão ajudar você a montar aí um planejamento infalível. Bom, gente, essa aqui foi as nossas dicas a respeito de planejamento. Esse aqui é aquela parte que, conforme eu disse lá no começo, o brasileiro não gosta muito de fazer planejamento, mas nós vamos fazer, porque nós somos advogados que somos diferentes. Nós conseguimos o nosso espaço, nós fazemos a diferença. E quando o pessoal vai para a internet, eles nos encontram porque nós seguimos essas regras. Olha, segura aí que eu volto para mais dicas daqui a pouco na nossa próxima aula.